sou a Dani Mendes, sou jornalista e professora e tenho como objetivo com esse canal compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha história, dar algumas dicas. E hoje eu falarei sobre o livro Enquanto Houver Vida, Viverei. Antes de falar, peço para que você se inscreva, dê like, compartilhe, porque é muito importante nós dividirmos aquilo que nós sabemos. E quero saber a opinião de vocês também, então deixe seus comentários. O assunto desse livro, o título desse livro é Enquanto Houver Vida, Viverei, de Júlia Emílio Braz, da FTD. O assunto abordado é a AIDS. Então é um assunto um pouco delicado para ser falado, né? Seja abordado em casa ou na escola, mas é importante. Eu confesso que eu resisti um pouco para adotar em sala de aula esse livro, porque eu fiquei com um pouco de receio de como é abordado o assunto no livro. Mas depois eu cheguei à conclusão que seria importante, sim, nós falarmos sobre algumas questões sobre o assunto. Primeiramente, eu quero contar um pouco da minha história com o livro. Eu li esse livro quando eu era adolescente e ele me tocou profundamente por conta da situação vivida pelo Tim, que é a personagem principal do livro, que ele tem até o apelido de Mister Aventura, que ele mesmo deu esse apelido, por conta das aventuras dele, e eu achei muito legal quando eu li, por conta de como é narrada a história. É uma leitura gostosa, que você quer saber assim, ele vai conseguir superar tudo aquilo ou não, porque é um sofrimento muito grande para ele quando ele descobre, né, naquela situação, ele se sente culpado, porque na verdade assim, um resumo da história. O Tinho é um aventureiro, ele quer sair com os amigos, sonhava há muito tempo ter uma moto, e quando ele completa 18 anos ele ganha essa moto. E daí no início do livro já tem essa situação que ele vai com a moto em alta velocidade e ele acaba batendo na porta de um carro, que a pessoa estava abrindo a porta, e ele bate e sofre um acidente, vai para o hospital, tal. Depois passa um tempo, ele é internado por conta de uma outra situação, ele melhora, né? E ele acaba descobrindo que ele está com AIDS. No primeiro momento é muito difícil para ele. Principalmente, é o que eu penso, principalmente na sociedade em que se vivia. Então esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1993 e havia muito preconceito em relação à AIDS, das pessoas acharem que pega a AIDS beijando alguém, abraçando, um aperto de mão próximo. Então, e ele mostra tudo isso no livro, esse receio da sociedade. Hoje eu acho que é mais tranquilo, que tem mais informação. Claro que não é fácil descobrir mesmo assim, mas é diferente da época que foi escrito o livro, que havia muito mais preconceito. E ele conta exatamente tudo aquilo que ele vive. Ele se sente super mal. Num primeiro momento ele fica no quarto e o avô incentiva, fala que ele tem dois caminhos, né, duas escolhas. Ou ele fica no quarto se lamentando sozinho, ou ele vai para a luta. E daí ele pensa bem e resolve sair. Isso no começo da história. E daí ele enfrenta muitos problemas, os vizinhos todos querendo saber o que aconteceu, o julgamento, muitas pessoas achavam que ele estava envolvido em situações complicadas, ele já pensava nisso também, que as pessoas iam achar isso dele, tinha aquele preconceito que só algumas pessoas contraíam o vírus. Tinha um preconceito muito grande em relação aos homossexuais, por exemplo, os usuários de droga, e no caso dele foi na transfusão de sangue. Ele se sentiu muito culpado por conta disso. Em relação à transfusão de sangue, foi quando eu comentei no início com vocês, que eu tinha um pouco de receio de adotar em sala de aula, era por conta disso, porque ele pegou pela transfusão de sangue. E nós sabemos que é uma luta muito grande há anos para tirar essa visão de que pega a AIDS pela transfusão, ou mesmo de doar sangue é um problema. Então isso que eu fiquei com um pouco de receio de lidar com esse assunto. Mas depois eu cheguei à conclusão
que a gente tem que abordar, o professor tem que abordar esse assunto, independente dessa questão. Eu pesquisei algumas reportagens, teve um caso, teve uma notícia, na verdade, de uma criança de 4 anos que teria sido infectada com o vírus há pouquíssimo tempo, em 2018, se não me engano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente falar, é difícil de acontecer? Sim, que até o que eu achei legal é que no próprio livro ele coloca essa questão da transfusão de sangue, que é muito difícil de acontecer. Ele teve azar de acontecer com ele, mas é muito difícil. É um hospital que não tem tanto cuidado de fazer todos os testes. Eu, como repórter, quando eu trabalhava na TV, eu fiz muitas reportagens sobre a doação de sangue e eu percebi a preocupação dos responsáveis, né, das pessoas que me davam entrevista, em fazer todos os testes, em fazer tudo certinho, porque havia um mito de que corria algum risco. Daí a própria pessoa falava, né, o presidente do centro, né, de doação, quantas e quantas vezes, olha, pessoal, não tem problema, é feito o teste, então tem todos os cuidados, então não tem mais o problema que algumas pessoas enfrentaram antes. Então, é importante, seja pai, seja mãe, ou seja o próprio adolescente, pesquisar sobre o assunto, ver assim, teve um outro caso parecido, mas é raro. Eu vi, pesquisando para fazer esse vídeo, como uma jornalista, é claro que eu tenho essa preocupação, eu vi um site de estudantes de jornalismo informando assim, que o risco é bem menor, falava sobre os testes. Eu achei bem legal, porque na grande imprensa eu não vi muito, eu vi pesquisas há alguns anos dizendo que tinha uma porcentagem, um site dizia 10%, outro 20% de risco de contrair algum vírus pela transfusão de sangue. Então é importante a gente trabalhar esse assunto em sala de aula ou em casa, para que as pessoas saibam o que se vê, ou até mesmo assim, pensar sobre a situação do paciente hoje. No próprio livro tem algumas indicações de hospitais que atendem pessoas que têm o vírus. Sabemos que mesmo hoje não há cura, mas sabemos também que tem muitas pessoas vivendo super bem. Quando eu trabalhava na TV, eu conversei com muitas pessoas que tinham uma vida praticamente normal. Tomavam os medicamentos, que o coquetel são vários comprimidos, né, que a pessoa toma. Sim, tomavam, mas se tratando, se cuidando, tendo cuidado para não transmitir essa doença para outras pessoas, dá para ter uma vida normal. Agora, há alguns anos, era assim, havia contraído a doença, era sentença de morte. Hoje é diferente. Então, perante a situação, é importante conversar sobre esse assunto, principalmente com o jovem, para pensar na prevenção. Né? Por exemplo, assim, pessoas que usam algum tipo de droga, trocam seringa, é muito complicado isso. Relações sexuais, a necessidade do uso do preservativo. E esse livro, por exemplo, é indicado para alunos de 8º e 9º ano. Precisa trabalhar, mesmo hoje, sempre precisa trabalhar esse tema em sala de aula e conversar em casa também. Então, a prevenção nunca é demais, mas tem uma visão hoje diferente do que havia antigamente. Eu não digo nem antigamente, há muitos anos. Né? Na década de 1990 havia esse preconceito e muita dúvida. E no livro ele coloca bem isso. Outra questão que eu acho muito interessante de conversar é sobre a responsabilidade do jovem, seja adolescente, seja o jovem adulto, por conta da situação do Tinho. Ele se aventurava, andava com a moto em alta velocidade, então olha o que resultou. Também é uma temática interessante para conversar, para discutir, né, sobre o fazer além do que deveria. Então, são questões importantes para conversar em sala de aula. Então, mesmo um livro, tem livros mais recentes, é claro, até pretendo comentar com vocês aqui no canal com o passar do tempo, mas eu gostaria de comentar, eu fiz questão de falar sobre esse livro, principalmente porque eu li na adolescência e depois eu reli como professora
e acho que é muito rico, mesmo sendo um livro escrito na década de 1990, que dá para se trabalhar essa temática, até mesmo associar com reportagens contemporâneas. Fica a dica, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!